Fala, parceria! Professor Valente na área para gravar revisão FUVEST. FUVEST vai chegar fechando a trinca de vestibulares paulistas e vamos macetar nessa aula revisão Geografia Geral para a FUVEST. Peguei os dois temas que mais caem e vou trabalhar eles com você. Então é o seguinte, já vamos ajudar o canal aqui, ó. Curte esse vídeo. Cara, se inscreve no canalzinho porque ele está crescendo, precisando da sua ajuda. E eu não vou nem enrolar, não vai nem ter vinheta. Eu já vou entrar na revisão. 3, 2, 1 e vem com o pai. Vamos lá. Geografia Física. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre esse tema. Por quê? Geografia Física é um bloco de conteúdos da Geografia bastante grande. E ele acaba sendo o mais cobrado em todas as principais provas do Brasil. Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, que é o núcleo duro dos vestibulares aqui no estado de São Paulo, tem esse conteúdo como o conteúdo mais cobrado. Então eu separei um pouquinho para falar de cada coisa aqui, lembrando que não dá para falar tudo. Eu tenho um curso de Geografia Física, com diversas aulas, ele é o preço que a gente chama de curso de entrada, bem baratinho, até deixo o link aqui na descrição para vocês. Vamos lá, cartografia é algo que apareceu em larguíssima escala, haha, trocadilho infame, na prova da FUVEST nos últimos 5 anos. O que você precisa saber dessa cartografia? Vamos lá, primeira coisa é analisar mapas. A cartografia que a FUVEST mais gosta de usar é uma cartografia aplicada. Como assim? Você vai ter que fazer uma análise daquele mapa associado a mais alguma coisa, mais um contexto. E aí já vem uma característica típica da prova da FUVEST. A FUVEST é o vestibular que mais mistura diversos conteúdos dentro de uma mesma questão. Todos os vestibulares fazem isso. Cara, tentar separar... se essa questão aqui é desse conteúdo, muitas vezes é muito difícil, porque se eu falo do agronegócio desmatando a Amazônia, eu estou falando de problema ambiental, estou falando de bioma ou estou falando de agronegócio. Então, é tudo muito amplo. Mas aqui, a análise combinada com outros fatores. Então, cara, não é complexo, é saber olhar para o mapa, extrair as informações desse mapa e combinar com o que você sabe e com o que o texto vai te dizer. Como eles podem complicar um pouco disso? Trazendo a ideia de anamorfose. Se você lembra das aulas, anamorfose é quando você distorce aquele mapa para mostrar algum objeto de estudo. Por exemplo, a anamorfose mais famosa, mais comum de aparecer é uma anamorfose de população. Como assim, Vareta? Os países que têm uma população muito grande, eles aparecem maiores do que eles realmente são no mapa. Os países de população muito pequena, eles aparecem menores do que eles realmente são no mapa. Então, vamos lá. Por exemplo, o Canadá vai aparecer muito pequeno. Então, essas anamorfoses podem ser cobradas junto na análise. Então, ó, imagina hoje, contexto de guerras rolando, você faz uma anamorfose de gastos militares e vai tentar trabalhar uma questão geopolítica utilizando isso. Carinha de FUVEST, esse tipo de questão. Outras duas coisas que eu queria relembrar com vocês é a parte de escala. Eu tô saindo e voltando mesmo, né, galera? Mas quem me conhece, eu sou louco, é assim que funciona. Vou pegar um giz aqui. Quando eu falar de escala, você tem que saber trabalhar o que é escala grande, o que é escala pequena. Então vamos lá, escala grande é aquela escala pouco reduzida. Então se eu tenho uma escala de 1 por, vou colocar aqui, 1000, isso é uma escala considerada grande, eu reduzi só 1000 vezes. Então esse mapa tem muitos detalhes, a escala grande tem grandes detalhes. Quando eu pego uma escala que é 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, opa, faltou um umzinho aqui, vai, 1 por 10 milhões, eu reduzi 10 milhões de vezes esse mapa, então é uma escala pequena, pequenos detalhes. Nessa escala eu vou mostrar áreas menores, para poder ter detalhe, tem que mostrar tipo a área de um município, de um bairro, no máximo ali de um estado. Quando eu pego uma escala muito pequena, eu estou mostrando um mapa mundi, um mapa continental, áreas grandes, poucos detalhes, áreas pequenas, muitos detalhes.
áreas pequenas, escalas grandes, áreas grandes, escalas pequenas, certo? O mais chatinho que os alunos falam é quando tem que fazer aquela regra de 3. Por quê? Escala é sempre centímetro por centímetro. Então, meu 1 tá horrível aqui. 1 centímetro no mapa equivale a 10 milhões de centímetros na vida real. Quando ele pede para você dar a distância entre alguma coisa, ele pede essa distância em quilômetros, porque você não mede distância entre cidades, entre estados, em centímetros. E aí você tem que saber transformar de centímetro para quilômetro. Se você não lembra, cara, decora. 1, 2, 3, 4, 5. Corta 5 zeros, você transformou de centímetro para quilômetro. Então 1 centímetro nesse meu exemplo ficou igual a 100 quilômetros. Certinho? Escala, se aparecer, é isso. De novo, tem que ser meio rápido. Fusos horários faz tempo que não aparece. O que você tem que lembrar? Cara, você não pode esquecer. Meridiano de Greenwich para oeste, você aumenta as horas, e para leste, você diminui as horas, certo? A cada 15 graus você tem a mudança de fuso horário. Normalmente, ou eles dão para vocês as coordenadas geográficas e você tem que ir ali fazendo as contas, ou eles dão um mapa para você poder se orientar. O Brasil é um país muito grande, assim como Estados Unidos, Canadá, Austrália, acaba tendo mais de um fuso horário. Na prática, os países têm apenas um fuso horário. Lembrar que o fuso horário de Brasília, nosso principal, é 3 horas a menos que Greenwich, 3 horas a menos que Londres, certo? Ignorando a parte do horário de verão. Passando na cartografia, para a gente trazer aqui a parte de geologia. Cara, a parte de geologia em todos os vestibulares, o que mais cai é a questão dos agentes internos. Você que fez o Enem, tinha a questãozinha lá da Cordilheira dos Andes, não tinha? Com as placas convergentes. Então você tem que lembrar sempre que quando eu falar de agentes internos, eu estou falando de orogênese, movimentação que gera cadeias montanhosas. Eu estou falando de epirogênese, que gera as falhas e as dobras. Eu estou falando de vulcanismo e eu estou falando de abalos sísmicos, terremotos. O que rege os movimentos internos são as movimentações de placas tectônicas. E nós temos, se encontrando, placas convergentes, se separando, placas divergentes. E o que caiu na Unicamp, olha aí, dos 2 principais vestibulares que aconteceram, os 2 cobraram algo nesse sentido. Eu tenho as placas transformantes, certo? Se raspando, que é o que aconteceu no caso da Turquia. Apareceu alguma coisa também, acho que na prova da UEL. Os alunos me mandam questões. Inclusive, cara, você fez vestibular, tá com uma dúvida na questão, manda lá. Deixar aqui, professor.vareta, meu Instagram, e lá a galera manda às vezes no direct umas questões para tirar alguma dúvida. Se eu tiver ali na prova inteira, mas algumas questões a gente consegue resolver, certo? Então, ficar esperto com essas movimentações. O que mais se fala é justamente na formação de cadeias montanhosas, Cordilheira dos Andes, cadeia do Himalaia, que acontece por choque de placas tectônicas. Nós tivemos alguns terremotos importantes, eu acho que da Turquia no começo do ano foi o mais noticiado, tanto que é o que apareceu mais em questões. Lembrar que esses terremotos acontecem sempre em área de extremidade das placas tectônicas, aquele foi uma placa transformante e vai gerar danos tanto à estrutura urbana quanto perda de vidas humanas. Sempre relacionar que os danos têm a ver tanto com a magnitude do terremoto, lá medido pela escala Richter, quanto também pela capacidade daquele país. Um terremoto de magnitude 6 no Haiti causa muito mais danos do que um terremoto de magnitude 6 no Japão, porque o Japão tem muito mais infraestrutura para lidar com isso. Sobre vulcanismo, fica esperto sempre com o que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área, como o próprio nome diz, que vai ali, pensa ali, Nova Zelândia, Indonésia, Japão, Rússia, aí vem ali, Alasca, Canadá, Estados Unidos, México também tem bastante atividade sísmica, desce pelo Chile até o final ali da América do Sul. Essa é a área que a gente chama aí de Círculo de Fogo do Pacífico, é bastante importante. Indo para a parte de clima, você viu que eu nem entrei em vegetação aqui, pensando em geografia geral. É sempre importante saber a relação de circulação atmosférica.
Então, você imagina que aqui é o nosso globo e aqui está a linha do Equador. Eu quero que você lembre que existe um vento que sai das áreas tropicais em direção às áreas equatoriais. E esse vento é chamado de vento alísio. Cara, tem vários cachorros e eles acabaram de dar um caos aqui. Por isso rolou, ou eu deixei o som ou rolou esse corte. E tem uma cachorra que não participou da briga, mas ela tá aqui vendo a gravação, né? Dá um oi para as pessoas que estão vendo o vídeo. Desce, agora vai lá brincar com seus irmãos. Voltando para a programação normal após ataques caninos. Vamos lá, os ventos alísios que saem das áreas tropicais para as áreas equatoriais, você tem que lembrar que as áreas tropicais são áreas de alta pressão atmosférica. E áreas de alta pressão atmosférica saem os ventos em direção às áreas de baixa pressão atmosférica. Então nunca esqueça isso. O ar se movimenta das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, da alta pressão para a baixa pressão. E essa movimentação é que causam os ciclones que você viu tanto esse ano. Cara, aqui no Brasil a gente passou por uma temporada de ciclones. Por quê? Você tinha áreas quentes, certo? Clima quente, em algumas áreas ali no oceano, no continente, perto das áreas tropicais. E aquele ar frio que vinha da massa de ar polar acabava se deslocando muito rápido para ocupar esse espaço. O ar quente sobe, o ar frio vem muito rápido se deslocando. Então, quando a massa de ar frio está vindo, a diferença térmica vai fazer com que ela acelere e você tenha esses ventos com muita força. Estou gravando isso no dia, vou olhar aqui no relógio, dia 8, uma quarta-feira. Na sexta-feira foi aquele vento que arrebentou São Paulo, certo? Eu estava no litoral paulista, também um vento muito forte. Em São Paulo teve vários e vários danos. O Rio Grande do Sul está passando por bastante problemas aí ao longo dos últimos meses. Então, entender que esses ciclones, certo? Quando eles se formam dentro dos trópicos, na zona tropical, ele é um ciclone tropical. Quando ele se forma mais para o sul do Brasil, quando ele se forma na faixa temperada, a gente fala que é um ciclone extratropical. E ele tem sempre a sua origem numa célula, numa área de baixa pressão atmosférica, que vai atrair o vento para ela de maneira muito forte. Isso aí tá com um cheirinho de ser cobrado para mim. E por fim, para a gente finalizar essa primeira parte, cara, falei muito de El Niño. Eu vi aparecer em uma prova que apareceu na prova do Einstein. Mas eu creio que vai aparecer ainda nas principais provas El Niño, tanto na primeira ou na segunda fase. Por quê? Porque nós passamos por um El Niño um pouco mais acentuado do que o normal. Então, informações mais importantes sobre El Niño aqui nessa revisão. El Niño é o aquecimento da água do Pacífico. Aquecimento das águas perto ali da região equatorial, perto do Peru, certo? Essas águas aquecem de maneira anormal e vão gerar duas consequências no Brasil. Aumento da seca no sul, falei errado. Aumento das chuvas no sul, pouco no sudeste, e aumento da seca no nordeste, um pouquinho no norte. Como esse ano a gente fala que é o super El Niño, um aquecimento bem acima do normal, a gente está vendo que as chuvas no sul foram muito grandes e até começando antes do que se imaginava. E a seca do nordeste também se estendeu para o norte ali, né? Tem esse fenômeno ali da Amazônia. Não dá para descolar essas questões que estão acontecendo aqui de falar que é só o El Niño. Você vai ver que muitas vezes isso vai estar relacionado também com a questão do aquecimento global, porque o aquecimento global aumenta os efeitos, aumenta os fenômenos climáticos extremos, para ficar um nome bonitinho. Então, são combinação de eventos. Eu tenho o El Niño junto com o aquecimento global, está causando esse excesso de chuvas no sul. Se você é do Rio Grande do Sul que está vendo aí, cara, o seu estado passou por muitas dificuldades, Santa Catarina também. Então, a região amazônica, então sempre combinar esses dois efeitos. Fechou? Bora para a segunda parte, mas antes aquele merchan básico. Eu junto com o professor Coqueiro de História, a Ju de Literatura e a Thaís de Matemática, vamos fazer uma revisão pontual para a prova da FUVEST primeira fase, dessas 4 matérias, certo? Eu vou deixar um link para você entrar em contato no meu WhatsApp para conversar comigo e eu te falar o valor, mas é um valor muito pequenininho para aulões de 2 horas e meia, então aí são 10 horas de aula
onde a Ju de Literatura vai trabalhar esses livros com vocês. Eu vou trabalhar muito esses temas da FUVEST, mas com slides, com resolução de exercícios, assim como o Coqueiro, assim como a Thaís. Então clica no link, as revisões vão acontecer na quinta, sexta e sábado antes da prova. Então ali é bem casadinho com a prova da Unesp. A prova da FUVEST, fechou? Então vamos lá. Nossa, tô errando nesse vídeo, hein? Tá difícil. Vamos lá. Geografia humana, algumas coisas que podem aparecer que é um tema também importante para a prova da FUVEST. Primeiro, cara, de vez em quando eles cobram teorias demográficas. Então, a teoria malthusiana, que falava que a população crescia em progressão geométrica 2, 4, 8, 16, 32, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmétrica 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dessa forma, você chegaria a uma crise de fome. Isso eu falo uma teoria malthusiana lá do século XIX. Cara, ele pegou bem aquele boom demográfico. Quando você pensar aqui numa transição demográfica, nós temos que o crescimento vegetativo, ele faz isso, né? Ó, ele cresce para depois estabilizar. Ele viveu justamente nesse surto de crescimento demográfico na Inglaterra. Então ele não viu as mulheres entrando no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos fazer com que a população reduzisse seu número de filhos. Por isso, ele escreveu essa teoria. Porém, essa teoria não se comprova, mas ela vai dar base com os caras chamados de neo-malthusianos. Quem que são esses caras? São os caras que vão falar, na década de 60, do século passado, 1960, que o crescimento vegetativo dos países subdesenvolvidos é o que impede eles de se desenvolver. Olha isso. Ele vai falar assim, ó, país desenvolvido tem baixo crescimento vegetativo. País subdesenvolvido tem alto crescimento vegetativo. Alto crescimento vegetativo consome muitos recursos do Estado, não sobra para investir na economia, consequentemente, aquele país não se desenvolve, certo? Isso que eles vão pregar. E alguns países vão levar muito a sério, como é o caso da China, certo? Que a gente vai comentar já já. Porém, essa teoria também não se comprova. Nenhum país que se desenvolveu e que reduziu, tirando a China, o seu número de filhos, teve que fazer uma restrição, que é o que eles pregavam. Eles pregavam controle de natalidade, que é o que a China fez. Mas pensa que no caso brasileiro, existiu alguma lei de controle de natalidade? Não. Mas o que aconteceu com a taxa de fecundidade no Brasil? Número de filhos por mulher? Caiu muito. E caiu muito por quê? Pela melhoria das condições sociais, das condições econômicas do país. E quem fala que as taxas de natalidade e fecundidade caem naturalmente, assim como o crescimento vegetativo, desde que você leve desenvolvimento social e econômico, é a última teoria, que é a teoria reformista, que é a teoria mais aceita. E quando a teoria reformista, ela diz que você tem uma transição demográfica, certo? Você deve lembrar daquele grafiquinho aqui, né? Então, se aqui é o nosso crescimento vegetativo, você tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a estabilização. Cara, essa transição demográfica é o processo de envelhecimento da população, de redução das taxas de natalidade, de fecundidade e do crescimento vegetativo. Você sai de um crescimento vegetativo baixo, vai ter um pico dele alto e depois ele cai a ponto de zerar, como acontece nos países europeus, juntamente com isso um processo de envelhecimento da população. O que motiva isso? Primeiro, esse modo de vida urbano que a gente tem, onde o custo de vida é muito elevado, então ter um filho encarece demais a vida de uma família. Associado com as melhorias de educação, você começa a ter um planejamento familiar com o uso do quê? Dos métodos contraceptivos. Cara, você não tinha métodos contraceptivos fáceis lá no começo da década de 20, século XIX, mas hoje é fácil, você tem acesso muito mais fácil a isso. E uma coisa extremamente importante, estava na prova do Enem, o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Hoje, para a composição da renda familiar, devido ao aumento do custo de vida, a mulher saiu para o mercado de trabalho de vez e ela ali está caminhando para cada vez mais ocupar esse espaço e no futuro igualar com os homens. E isso faz com que ela tenha que pensar na vida produtiva e na vida familiar. E nesse debate, vocês viram a redação do Enem, a mulher tem um trabalho doméstico muito maior, esse trabalho do cuidado muito maior, ela acaba pensando, pô, se eu tiver 2 filhos vai atrapalhar minha carreira profissional, melhor ter um só, melhor ter depois.
Isso adia a gravidez e faz com que as mulheres tenham menos filhos. E com isso você vai tendo essa redução do crescimento vegetativo até ele zerar. Aqui no Brasil caiu muito, mas o nosso crescimento vegetativo foi positivo ainda pelo censo. Porém, olha aqui, atenção, a China teve pela primeira vez a redução da sua população. A população chinesa em 2022 acabou tendo uma redução populacional. Por que que isso aconteceu? Simples de falar. Desde a política de filho único, aconteceu um processo de urbanização muito acelerado, que é o motor dessa transição demográfica. E hoje as pessoas não querem ter filho, mesmo com a flexibilização dessa lei. A lei de filho único não existe mais, porém as famílias têm pouquíssimos filhos. Resultado, a China apresentou seu primeiro decrescimento populacional. E o crescimento econômico chinês é muito impulsionado pela sua quantidade de mão de obra, certo? Pelo seu bônus demográfico muito pungente. Porém, isso já dá sinais de que esse envelhecimento, essa população começando a encolher, você não tem jovens chegando, você vai faltar mão de obra no futuro. Faltar não, mas você vai reduzir a mão de obra. E essa vantagem que a China usou ao longo dos últimos 50 anos para o seu crescimento econômico, que era ter uma mão de obra muito abundante, vai começar a se reduzir. Então isso aí é colocado como um fator que vai dificultar o crescimento econômico chinês. E diferente dos Estados Unidos, que se mantém com um crescimento positivo, os Estados Unidos ainda atraem muitos imigrantes. A China não. A China não é um país que atrai muito imigrante. A China é um país de uma etnia muito predominante, a etnia Han, que acaba tendo mais dificuldade em receber pessoas de fora. Dito isso, pirâmide etária. Se cair pirâmide etária, tanto Brasil quanto China, é questão fácil. É analisar a base, analisar o topo e fazer comparações. Cara, é muito tranquilo a questão de pirâmide etária. Com o censo brasileiro, a questão de geografia geral, mas já fica a dica, com o censo brasileiro pode aparecer aí pirâmides etárias para poder mostrar esse envelhecimento da população brasileira e essa redução do crescimento vegetativo. Normalmente ele vai te cobrar ou uma análise da pirâmide, você mostrar, ó, aqui está encolhendo, aumentando, reduzindo o número de jovens na base, ou o topo está alargando, aumentando o número de idosos. Isso é comum de se cobrar. Se ele for mais chatinho, ele vai relacionar que isso está acontecendo pela entrada da mulher no mercado de trabalho, pelo alto custo de vida. Ele mistura a transição demográfica com pirâmide. É o mais complexo que pode aparecer. Hoje tá difícil de gravar, né, cachorrada? Oh! Vamos lá para o penúltimo tema, migrações. E aí, esse é o tema que aparece muito quando você fala de migrações na Europa. Tanto as migrações voluntárias, quanto as migrações por refugiados. Nós temos conflitos ainda na área de conflito na Síria, os refugiados sírios sempre são um tema. O Afeganistão, com a retomada do Talibã, com muitos refugiados, também é um tema. Assim como crises na Líbia, no Sudão, outros países ali do Oriente Médio. Vamos lembrar que esse refugiado, normalmente ele busca já um país com uma melhor condição econômica, certo? Que esse é o grande fluxo migratório, todo mundo sai de um país para um país de melhor condição econômica, se ele tiver essa condição. E você tem, hoje, uma xenofobia muito grande acontecendo na Europa. Você tem casos como a questão do Vini Júnior, você tem plebiscitos na Polônia, na Hungria, que falam da não aceitar as regras de recebimento de refugiados da União Europeia. Então você tem isso crescendo muito. E apareceu o caso agora do Brasil e Portugal, está viralizando aí a fala de uma mulher xingando uma brasileira no metrô, só que você vai encontrar reportagens de 2 anos atrás, 3 anos atrás, onde você já tinha isso sendo colocado. A maior parte dos imigrantes em Portugal são brasileiros. Eles já representam aí 8% da população de Portugal. E os portugueses não estão aceitando isso muito bem. Então você tem uma xenofobia crescente. Alguns anos atrás teve até uma discussão que eles estavam bravos porque as crianças estavam vendo lá o Lucas Neto, sei lá, o irmão do Felipe Neto, e aprendendo a falar com sotaque brasileiro, gírias brasileiras. E os portugueses ficaram todos em choque com isso.
Então você tem essa questão da xenofobia. Cara, caso Vini Júnior, então você tem muita coisa que você pode ser explorada aqui. Lembra que esses booms de xenofobia estão mais ligados à questão de uma ideologia de extrema direita, de que essas pessoas são inferiores a gente e que ganham muita força em períodos de crise econômica. E desde a crise de 2008, o mundo nunca se recuperou tão bem. Então é quando teve uma crescente dessa xenofobia. E com a guerra da Ucrânia e a pandemia, agravou os problemas econômicos. E sempre que agrava o problema econômico, o imigrante acaba levando a culpa, certo? Ah, como assim levando a culpa? Cara, é colocado nele o ladrão de emprego, o que aumenta o gasto do governo. Então, essa ideia de que o imigrante traz esses problemas sociais, além do que até uma questão mais nacionalista, da questão da língua, da cultura. Eles chamam os imigrantes de, entre aspas, bárbaros, mesmo no sentido romano mesmo. Então, bárbaro é aquele que não é romano, bárbaro é aquele que não é espanhol, aquele que não é alemão, aquele que não é europeu. Então, eles colocam isso. Então, como pessoas inferiores. Se você vê o videozinho, o corte da portuguesa xingando a brasileira no metrô, você vai ver isso, xingando de fedida, volta para o seu país. Então, isso é algo que pode ser explorado. Lembre-se, o caso de Portugal não começou agora. A gente tem uma crescente disso nos últimos anos. E eu vou fechar essa aula falando sobre desigualdade. A FUVEST gosta de explorar esse tema, principalmente às vezes jogando até com a Grande São Paulo, mas aí eu deixo para o próximo vídeo. Então, quando eu falar de desigualdade, análise de IDH, certo? Ver como desde a pandemia para cá, os mais ricos aumentaram a sua renda e os mais pobres perderam renda, então aumentou a desigualdade, porque todo esse processo de crise é sempre um processo concentrador de renda. O rico tem como proteger a sua renda com investimentos e o pobre acaba não tendo essa possibilidade. E a gente teve muita inflação e aumento de preços de coisas que impactam diretamente a população mais pobre, que é energia e alimentação. Então 2020, 2021, 2022 foi muito marcado pela inflação dos alimentos e da energia. Cara, isso pesa muito para a população pobre, é o que ela mais gasta, é alimento e energia. Então, isso agravou as desigualdades. Normalmente, questões sobre desigualdade vêm acompanhadas de tabelas, certo? Vêm acompanhadas de uma análise de tabela para você tirar informações disso. Por isso, toda vez que você vê um gráfico ou uma tabela, respira fundo e agradece, porque você vai tirar informações disso para jogar achar a sua resposta. Às vezes não diretamente, mas ferramentas para achar a sua resposta. Se fosse uma prova da Unesp, eu diria, ó, a resposta está na tabela. É só analisar a tabela e tirar os dados da tabela. A FUVEST, um grau acima. Os dados da tabela, mais algo que você sabe, certo? Pode ser uma análise de DH, pode ser uma análise de causa e consequência, para chegar nessa resposta. Certinho? Então é o seguinte, desculpa aqui as invasões caninas, eu vou fazer alguns cortes, mas deixa aqui, nunca fica bom. Estou sozinho em casa, os cachorros resolveram causar durante a gravação. Fica novamente o convite, cara, vem para nossa revisão, tá bem legalzinho, a gente já fez para a prova da Unicamp, a gente está fazendo agora, está rolando na prova da Unesp e a gente vai fazer também para a prova da FUVEST. Vem que vai ser legal, respira fundo, a FUVEST não é um bicho de 7 cabeças e bora para a facu.